Boa tarde a todos e a todas, então, oficialmente, né? Hoje, dia 19 de janeiro de 2022, e nós estamos reunidos aqui, uma parcela do Grupo Palinde, para discutir algumas questões sobre arquivo. Eu intitulei essa fala Reflexões sobre arquivos para pensar no vocabulário. No vocabulário, então, da pandemia do novo coronavírus que o nosso grupo tem elaborado nos anos de 2021 e 2022. A motivação para essa apresentação, para essa reflexão, está posta numa conferência que o colega Diego Barbosa da Silva proferiu no Centro de Documentação e Memória em 17 de dezembro do ano passado. Ele trabalha no Arquivo Nacional e foi convidado, né, para o nosso segundo colóquio em Silveira Martins. Lá ele falou desse lugar, né, do lugar do Arquivo Nacional. E me inspira muito pensar sobre isso, porque é um lugar diferenciado, né? Um lugar que tem uma história, uma memória de bastante tempo, e que foi sofrendo alterações conforme a história foi também se alterando. Então, o dia começa lá falando da fundação desse Arquivo Nacional, né, que é datada de 1878, e eu fico pensando, né, que nós não temos nem 200 anos da fundação desse arquivo, e ele está no lugar da fundação da nossa história, mesmo enquanto Brasil. Esse lugar que guardava documentos oficiais para que não se perdessem, mas que não fazia uma disponibilização desses arquivos para uma consulta pública, né? Talvez esteja aí se colocando o que depois foi vendo a ser pensado como políticas de arquivo para o Brasil, né? Para diferentes instituições que vieram depois. E, especialmente para mim, interessa pensar políticas de arquivo, por todo o meu envolvimento com o Centro de Documentação e Memória, de Silveira Martins, mas também me interessa pensar sobre a questão do lugar de guarda. Eu tenho discutido já em outros momentos com a Maria Cleci, né, que lugares são esses, fisicamente pensando e simbolicamente pensando, que guardam uma memória, né? Então, esses lugares de guarda, a gente poderia dizer que talvez aí esteja também um lugar de fundação, pensando especificamente no que é físico, em ter um prédio, uma edificação para guardar isso e chamar isso de Arquivo Nacional, né? Como foi chamado naquela época. Eu queria chamar a atenção que o Diego ele mostra a importância desses documentos que estão lá guardados desde 1838, e que houve várias políticas de arrecadação de mais documentos, a importância desses documentos para os pesquisadores, né, que vão lá com um objetivo específico para estudar, para o povo em geral, que vai lá buscar informações sobre os seus antepassados, sobre documentações oficiais, casamentos, registros, etc. e tal. Mas queria chamar a atenção para algo que o Diego não trouxe, que é o quanto um arquivo como esse interessa para um linguista. E a pergunta que eu acho que dá para fazer, principalmente para nós que estudamos com a história das ideias linguísticas, é, por exemplo, que língua é essa que comparece nos documentos de 1838 que estão contidos nesse Arquivo Nacional? Que língua é essa do final do século XIX? Que língua é essa em diferentes momentos do século XX? Que língua é essa que se apresenta agora? Vamos dizer, mas é sempre a língua portuguesa. Sim, é sempre a língua portuguesa e cada vez mais a língua portuguesa do e no Brasil. Então, para nós tem um interesse bem específico, né, que é relacionar história e língua num espaço, né, como é o Arquivo Nacional, como esse lugar de guarda, que guarda também muito daquele momento
histórico, né? Então, eu fiquei pensando no trabalho da Eveline e da Tatiana, por exemplo, minhas colegas daqui, que buscam documentos do século XVIII, XIX, em regiões mais longínquas do Rio Grande do Sul, como Bagé, Uruguaiana. São lugares que guardaram documentos de registros de terra, de registros de casamento, de registros da mídia daquele momento, né? E que elas encontram lá um português histórico, que talvez tivesse se perdido se esses arquivos não estivessem guardando. Então, interessa muito para a gente essa relação história e memória, essa relação com a língua, né, que está contida lá dentro. A abrangência desse arquivo, né, ela é imensa. Você vê o Diego Barbosa falando e você fica impressionado, né? Eu já estive algumas vezes no Arquivo Nacional, nunca pude investir numa pesquisa. Justamente, eu acho, por aquilo que ele coloca, que é essa saturação, né? Esse espaço com tanta coisa que você ou parte de uma interpretação de um profissional de arquivo para fazer as suas perguntas para o arquivo, né? Porque lá tem uma catalogação específica, ou você chega lá e não sabe o que pesquisar, por onde começar e o que fazer. E aí ele traz a questão do vocabulário controlado. Eu não sei se chamou a atenção de vocês essa designação, porque eu já trouxe essa designação aqui em outra fala. O que é um vocabulário controlado? Os arquivos, em geral, e outras instituições que lidam com vocabulários de especialidades, dicionários de especialidades também, eles têm um arquivo controlado para dizer o que isso significa aqui. Então, você pode clicar num link em que você vai entender o que ele está dizendo quando diz acervo, quando diz arquivo, quando diz guarda, quando diz preservação. Então, esse arquivo controlado, esse vocabulário controlado, ele dá já uma espécie de direcionamento de sentidos. Quando você estiver no Arquivo Nacional, você tem esse vocabulário funcionando assim. Eu fiquei pensando sobre o nosso vocabulário da pandemia, que de longe não quer ser um vocabulário controlado de maneira nenhuma, não tem esse objetivo, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que me toca no que nós temos feito com esse efeito palavra puxa palavra lá dentro, né? Quando eu digo pandemia, no interior da palavra, do verbete felicidade, ela está marcada e ela pode ser linkada diretamente para a pandemia. Então, de alguma forma, não é qualquer pandemia, é a pandemia do novo coronavírus e é pensado ali tal como nós mesmos definimos dentro do vocabulário. Então, nós temos também um esforço de controle de sentidos. Nós temos um esforço de direcionamento de sentidos. Eu fiquei refletindo, enquanto eu preparava essa fala, o que nos coloca nesse lugar? Acho que uma certa tomada de consciência de que os sentidos escapam o tempo inteiro e que o analista de discurso tem que ter essa certa tomada de consciência. Ela não é completa, ela não é muito maior do que as dos outros sujeitos, mas a teoria nos dá esse lugar de pensar, né, nesse controle de sentidos que não existe e que a gente persegue o tempo inteiro. Então, o que o Diego traz lá é que o profissional de arquivo, ele corresponderia àquilo que o Peixe chamou de cientistas. Lá no Ler o Arquivo Hoje, é o texto do Peixe sobre arquivo. E como cientistas, ele tem uma metodologia, né? É um método que rege também para ele esse vocabulário controlado, esse modo de dar entrada aos arquivos, que não é qualquer um, né? Não pode ser todos e também não é qualquer um. Então, tem uma questão teórica aí que direciona. E talvez tenha também questões ideológicas que direcionam.
Como ele disse, quando a gente enumera algumas palavras, elenca algumas palavras para um determinado arquivo, a gente deixa tantas outras de fora. E ele mesmo diz: não há outro modo de fazer, porque não tem como alcançar a completude. E não dizer nada pode ser ainda pior do que dizer um pouco sobre aquele arquivo. Porque se a gente não disser nada, talvez ninguém nunca acesse aquele arquivo, está pleno de elementos interessantes. Então, olhem o jogo que se estabelece aí entre o profissional de arquivo e o arquivo mesmo, e que pressupõe a interpretação. Para além do texto do Bechet e para além do texto do Diego Barbosa, eu fui também ler outros textos que pensam no arquivo nesse espaço digital que nós trabalhamos com o vocabulário. E pensei em algumas coisas a respeito disso, quer dizer, nós temos uma outra tecnologia, nós temos uma plataforma onde inserir, mas nós também temos que fazer escolhas, e elas são determinadas ideologicamente. E não tem como ser diferente. Um sujeito, quando toma a palavra para produzir discurso, ele fala de um lugar. Ele não é isento de tudo que esse lugar lhe fornece como condições para a produção desse discurso. E aí eu estou pensando em questões históricas, ideológicas, econômicas, educacionais, culturais, que estão funcionando aí o tempo inteiro. Então, fazer um vocabulário, como nós estamos fazendo, também não nos possibilita ser isentos. Né? Nós estamos efetivamente envolvidos com aquilo que nós estamos propondo produzir, né? Então, é a linguagem. Então, a abrangência desse arquivo que o Diego Barbosa trouxe, ela é imensa. Né? E com essa tendência atual, ele chamou, né, de contemporânea, lá na fala dele, essa tendência atual parece que ela mostra um outro lado da mesma moeda. Se lá nós tínhamos, num espaço físico, uma saturação de documentos, que parecia uma generalização de temas, nós temos um movimento que cada vez se afunila mais de dar especificidade para esses documentos. E me parece que o movimento que produz isso é a interpretação. É o sujeito propondo gestos de interpretação. E aí nós temos gestos de interpretação sobre aqueles arquivos que estão dispostos lá e que os técnicos e profissionais do arquivo estão trabalhando. E nós temos toda essa relação com a internet, com a tecnologia, que também vai nos dar especialidades. E ele mesmo diz, você coloca lá no Google, você pode afunilar cada vez mais a sua pesquisa, coloca uma palavra entre aspas, você entra, né, você pode entrar no Google acadêmico, você pode entrar num espaço cada vez mais especializado. Né? Então, me parece que existe esse movimento aí entre aquilo que era grande e muito geral e o movimento de criação de ferramentas para acessar esse geral, esse grandioso aí, que passam desde as ferramentas físicas de pesquisa, e hoje eu falava com a Maria Clecia Gesualda por causa de um outro texto que nós estamos produzindo juntas, né? A gente falava sobre como acessar, né, isso tudo, está na internet, o que não está. Né? E como produzir, a partir disso, uma definição. Né? Então, acho que nós buscamos muito, em cima dessa questão do arquivo, né, compreender esses funcionamentos. E os trabalhos de muitos de vocês tocam isso de perto. E agora a gente não pode fazer de conta que não vê a internet em pleno funcionamento. Porque ela está aí, está se impondo,
ao mesmo tempo que nos favorece, também tem seus limites, né? Fechando essa reflexão, eu queria entrar numa outra, também proposta pelo Diego Barbosa, que me chamou muita atenção, quando ele falou da monumentalização do arquivo no século XIX. Se vocês estão lembrados dessa parte, ele diz: quando chega a Lei Áurea para ser guardada, se coloca uma cortina acetinada que vem desde o teto e passa pela mesa, se dispõe a Lei Áurea sobre ela e do lado um belo arranjo de flores. Então, torna um monumento. E eu fiquei pensando, quando eu assisti o Diego, fiquei pensando na sacralização disso, né? É aquela pessoa que tem um altar em casa e que coloca flores diante daquele altar. E que coloca a melhor toalha ou a melhor cortina para dar ênfase para isso. E é um movimento de monumentalização do documento muito diferente do que Foucault vai propor já na segunda metade do século XX, para nós, que ele fala na transformação do documento em monumento. E quem não leu, eu sugiro que leia principalmente a parte introdutória da Arqueologia do Saber, onde o Foucault trata disso. Ele diz: o documento é aquele que está arquivado, guardado numa gaveta, numa prateleira, coberto de poeira. Quando ele entra em contato com o sujeito, quando o sujeito abre, dá vida para esse documento está sendo monumentalizado. Né? Dá um movimento, dá para ele um espaço de interpretação, no meu entender. Então, a monumentalização ela tem diferentes percursos aí, mas nós continuamos tentando tirar o documento desse lugar anônimo, né? Que é uma gaveta, que é um arquivo de ferro, que é uma prateleira, etc. E tal. Nosso trabalho é também um pouco isso. Então, eu fiquei pensando que mesmo Foucault tendo escrito sobre isso em 69, publicado na França, foi traduzido bem mais tarde no Brasil, o Diego salienta que até 1980 nós tínhamos esse hábito, entre aspas, de monumentalizar documentos com uma parafernália externa a ele, como cortinas, sedas e enfeites, né? E agora para nós funciona de uma outra maneira. Nós temos em Silveira já uma prática que a gente observou em outros espaços de guarda, né? Principalmente eu e a Amanda nas circulações por aí, olhando coisas para pensar para o Centro de Documentação e Memória, nós temos a prática de pequenas exposições de objetos e documentos. A gente tem um expositor micro, pequenininho, e de vez em quando a gente coloca materiais lá e vai alterando. A gente já teve uma exposição pequena assim de dicionários raros, muitos de vocês viram. Já tivemos de materiais de Neuza Carson, muitos de vocês viram, da Aldema Menini, e atualmente nós estamos com uma microexposição do material da Maria Luísa Ritzel Remédios, que nós também recebemos o fundo documental e o acervo. Né? Então, é um modo de monumentalizar? Porque a gente tira daquele lugar guardado, a gente faz um trabalho de curadoria sobre aquele material, a gente coloca ele em exposição, a gente já joga uma interpretação, quer dizer, não é qualquer material que vai para lá, não é de qualquer modo que um diário de campo combina com uma fotografia, que combina com uma carta. Ela tem uma leitura, tem um gesto de interpretação que está posto aí. E o Diego ele bate bastante nisso. Quer dizer, o profissional de arquivo ele é também
aquele que imprime um gesto de interpretação, né, sobre os arquivos. Eu fiquei me perguntando também, né, como a gente ficou séculos e séculos tratando o arquivo como tesouro, como lugar de guarda que não pode ser tocado, e como disse o Diego, em muitos momentos havia uma chave para esse cofre, né, e que nem todo mundo teria acesso, então, a esse saber, né? Então, no meu entender, é fundamental essa virada dos anos 80 para os 90. E aí, muitos de vocês, jovenzinhos, podem dizer, tá, velho, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Isso me remete muito à fala do Diego, quando ele fala da ditadura militar, depois civil-militar, para depois uma abertura nos anos 90. Né? E aí nós corremos o risco de também, talvez, né, ter muitos fechamentos de 2017 para cá desses arquivos. E aí os modos não são os mesmos. Se lá eram ditatoriais e funcionavam como fechamento, não acesso, etc. e tal, na atualidade nós estamos vivendo um esvaziamento de recursos, de pessoal, né, de material, os incêndios por falta de prevenção e de cuidado e de manutenção. Então, quer dizer, me parece que nós estamos num movimento aí bem próximo, mas os modos de funcionamento não são os mesmos, são outros. Né? Então, para mim, é uma relação diferenciada dos anos de 1990 até os anos 2020. E acho que nós estamos começando a viver um outro movimento. Vamos ver se 2022 vai marcar isso, né? Esse outro movimento, né, de reabertura, de cuidado, de guarda, de possibilidade de acesso, etc. E tal. E com isso eu fecho um pouco a questão do Diego, que eram os comentários que me inspiraram, me fizeram pensar, para entrar um pouco na questão do vocabulário da pandemia do novo coronavírus. Né? Porque eu consigo visualizar esse efeito de completude no Arquivo Nacional. Eu consigo pensar, 1838 até os nossos dias, tudo está lá. Sei que isso é um efeito, mas um efeito que se realiza para mim. Quando eu proponho para vocês a elaboração do vocabulário da pandemia do novo coronavírus, para mim aí entra o espaço da falha, da falta. Eu não consigo viver esse efeito de evidência, de completude, de totalidade. E eu acho que um ano depois, né, que a gente está trabalhando nisso, a gente já começa a refletir para onde nós estamos caminhando, o que vem por aí, o que teremos, o que já temos disso tudo. E aí eu queria trazer uma citação de um texto da professora Lucília, lá em 2011, naquele livro Discurso, Arquivo e, quando ela diz o seguinte, abro aspas, há um traço constitutivo de incompletude, que faz um batimento de falta que se inscreve sem cessar no arquivo, na linguagem e no sujeito. Então, é esse batimento, essa coisa que nós temos vivido, da falha, da falta, do furo, e ela não se realiza só no arquivo. Ela é tão forte na gente porque ela se realiza na linguagem, quando trabalhamos com ela, e ela se realiza, sobretudo, no sujeito, que é esse ser incompleto, que está sempre se reconfigurando e que está sempre sujeito a faltas, falhas, etc. E tal. Então, acho que tem uma relação aí muito forte com o que nós temos produzido. Né? O arquivo, principalmente esse arquivo na internet que nós estamos propondo, né? E eu cada vez penso mais sobre isso.
de alguma forma, a nossa leitura, as nossas sugestões de definição estão produzindo um arquivo digital. E a próxima reflexão, próxima fala que eu vou preparar, eu quero trazer mais sobre discurso digital, arquivo digital para a gente pensar. Por hoje eu vou só lançar essa sementinha. Está em nossas mãos também produzir esse arquivo digital. Porque existe um gesto de interpretação, existe um tema bem afunilado, então uma especificidade, existe um modo de sustentação, que são as mídias digitais para os exemplos, né? E está reunido num único site esse grupo de informações. E pode-se procurar por palavra, porque o vocabulário está dando a palavra como entrada para isso. Então, não são quaisquer palavras, elas também são resultado de uma escolha, né? Seja nossa, seja dos consulentes que sugerem, mas tem todo um direcionamento e é um arquivo que não é um arquivo qualquer, que por mais que haja outros glossários, vocabulários da pandemia, eles são diferenciados. Então, para mim, o arquivo na internet ele depende de uma memória, mas, sobretudo, ele depende de um comando. E eu começo pelo comando inicial, que é o comando que o Robson dá, porque o Grupo Palinde, a Universidade Federal de Santa Maria, o Observatório de Informações em Saúde, deu a ele esse lugar de comando. É ele que insere lá as palavras que a gente produz, é ele que altera, é ele que coloca as nuvens, é ele que confere se está ok. Então, o primeiro comando, para mim, ele está lá nesse lugar fundacional, quer dizer, como é que se produz isso, né? E como é que isso vai depois sendo inserido semanalmente, como nós temos feito. E depois desse comando original, não dá para dizer essa palavra, mas esse comando primeiro, nós vamos viver uma sequência de comandos. E nós andamos nesse movimento entre quem produz esse arquivo e quem consulta esse arquivo. O tempo inteiro. Especialmente eu. Não tem um só dia que eu não leia verbetes do vocabulário. De novo. E repense e veja. Além de todas as leituras que eu faço previamente para que depois eles sejam publicados. Então, eu tenho esse comando inicial lá junto com o Robson, eu tenho os comandos semanais e eu tenho esses outros comandos, que nunca são os mesmos. Porque um dia eu procuro por uma questão, outro dia eu procuro por outra, e eu não tenho uma ordem, né, específica. Mas o fato é que eu vivo a evidência de que lá está o que é googável, o que está disponível no Google. E muitos outros consulentes vivem isso, essa relação do comando com o que está no Google. É como se tudo que estivesse disponível no mundo estivesse no Google. E do vocabulário da pandemia, também eu trago coisas do mundo, né, para que funcionem ali. Então, é um efeito que tenta apagar o furo, a falta, a falha, a incompletude, que é essa nossa relação com a internet o tempo inteiro. Então, não dá para falar de arquivo hoje, na nossa contemporaneidade, falar de vocabulário da pandemia do novo coronavírus, sem pensar essas relações com a internet, com esse lugar aí de que tudo, teoricamente, deveria estar lá e disponível. E eu fico pensando quais são as posições de sujeito que nós ocupamos nessa nossa relação com o vocabulário. Né? Na construção do vocabulário, nós somos os navegadores, principalmente. Mas não só.
né? Porque nós não somos um navegador comum, um consulente comum. E os gestores? Quem são os gestores do site? Também não somos nós os gestores. Numa linguagem bem específica, o Robson alimenta uma aba do site. Eu trabalho para que ele alimente essa aba. Vocês trabalham para produzir esse material. Mas nós também não somos os gestores desse arquivo. Então, nós vivemos esse movimento entre estar nessas duas posições e não estar também. Porque se nós não fizermos essa gestão, não haverá palavras para serem inseridas no vocabulário. Né? Então, nós podemos tomar cada uma dessas posições, e às vezes as duas, e nós temos mais toda a reflexão que eu propus no texto do livro Ditos e Não Ditos, sobre a criação do vocabulário. Esse lugar que nós também não somos divulgadores científicos, porque nós não somos os jornalistas que tomam a ciência e transformam numa linguagem jornalística. O nosso papel também é questionável nessa relação com a divulgação científica que está posta. Não vejo uma palavra melhor. Acho que a gente faz divulgação científica, mas a gente não se encaixa naquela noção ligada ao jornalismo científico. Então vejam como nós ocupamos um lugar incômodo, um lugar de entremeio, como nós sentamos em pelo menos 3 cadeiras e nenhuma é a nossa, mas todas são nossas. E sem a nossa posição, também o vocabulário não acontece. Né? Então, acho que nós temos que sempre pensar que há uma instância política, um jogo de forças que nos controla, que é institucional, sobretudo. Eu mesma encho a boca para dizer, são 10 instituições, 26 pesquisadores, mas nós vivemos, né, diferentes modos de controle pelas nossas instituições. E não tem como ser diferente. Elas nos representam e nós representamos a elas. Né? E, sobretudo, a UFSM, onde o site fica, né, locado e ganha seu funcionamento. Enfim, quero dizer para vocês que não é simples, que a elaboração a partir de pesquisa, a discussão nos grupos, o envio, a avaliação, e há uma certa avaliação dos verbetes, por mim, com certeza, não tem como não passar por isso. Eu tenho uma certa gestão dos sentidos, e isso me incomoda, mas ao mesmo tempo não consigo me livrar disso, porque alguém tem que fazer esse trabalho. Né? E há ainda os revisores, que também são elaboradores e, portanto, também questionam as coisas dos verbetes. Existem as retomadas de muitos verbetes, a publicação de cada um deles nesse espaço de divulgação, os acessos, e agora, cada vez mais, os textos teóricos, científicos, que nós vamos produzir sobre eles. E que outras pessoas vão produzir também, porque são materialidades disponíveis online. Então, vejam só a complexidade de todo esse processo que a gente está engendrando. E que toda ela, para mim, está ligada com uma questão de arquivo. E que a gente não pode perder de vista. Então, ao acessar no verbete, parece que tudo se simplifica. E é esse o efeito pelo qual eu batalhei o tempo inteiro. Eu quero que pessoas comuns, não especialistas, possam ler, compreender e mobilizar sentidos. Agora, essa simplificação, ela é um efeito, e somente um efeito. A complexidade dos processos parece se apagar para quem acessa, mas não para nós, que vivemos o processo e vamos refletir sobre ele. Então, a evidência de que isso é fácil, de que há um produto pronto, de que há uma completude, ela se realiza, mas para nós, não sem questionamentos.
Né? Me parece que o nosso esforço tem sido na direção de compreender o que pode e deve ser dito e o que não é tão urgente de ser dito. Estamos nesse movimento, né, dentro e fora do arquivo o tempo inteiro. Do que está posto, e aí entram os nossos exemplos, né, eles estão postos em outro lugar e nós mobilizamos e trazemos aqui para dentro. Então, nós nos apropriamos também do dizer da mídia digital e produzimos um arquivo de exemplos a partir do que nós estamos propondo como definição. Né? E do que nós estamos formulando a partir de um já dito, de um já vivido, de um já experimentado, que é esse tempo de pandemia que nós já temos. Né? E aí, para finalizar, eu vou deixar uma pergunta, né, para a gente pensar e seguir discutindo. Né? Seríamos nós também partes desse arquivo? É isso.